Eu vejo aqui essa manchete dizendo que o Bolsonaro cancelou a ida do ministro Osmar Terra para representá-lo na posse do Alberto Fernandes, novo presidente da Argentina. E aí eu me recordo dos velhos tempos de repórter iniciante, quando eu aprendi lá no Congresso Nacional que política não se faz com o fígado, mas com a composição, com o entendimento, por mais complicado e complexo que isto possa significar. Eu acho que o Bolsonaro não entendeu nada a esse respeito, apesar de ter passado 28 anos como deputado e como político também. Mas aquele seu temperamento impulsivo parece rejeitar, rechaçar toda essa premissa básica em política. Também é um sinal de que o Bolsonaro começa a se incomodar com as pressões que virão de fora. Ele já viu o panorama aí na América Latina rechaçando essas políticas neoliberais que achatam salários, promovem a recessão econômica e aumentam os preços. O caso aqui do Alberto Fernandes, por exemplo, ele já vai começar o governo agora no dia 10, terça-feira, anunciando um aumento para aposentados e talvez até por salário mínimo, coisa que aqui no Brasil a gente vê que está diminuindo, não é? Estão querendo diminuir o salário mínimo, e o salário mínimo deste ano, de 2020, já é muito diferente do que era o salário mínimo do Lula. Aí vão dizer, não, o Alberto Fernandes vai adotar uma medida inflacionária. Muito ledo engano. Por quê? Porque o Alberto Fernandes vai partir de uma política soberana de dizer ao Fundo Monetário Internacional que não vai poder pagar os 2 anos iniciais de seu governo, porque simplesmente as caixas, os cofres do país não têm condições, não têm liquidez para fazer aqueles pagamentos da dívida externa. Então o melhor é fazer o quê? É fazer o desenvolvimento interno, a começar do reforço do mercado, não é? Que é o aumento do consumo, como a Cristina fez nos seus governos, como o Lula fez aqui também nesse governo. Agora, claro que o Bolsonaro vai ficar muito mal, porque enquanto o Alberto Fernandes está dando aumento salarial, o Bolsonaro, com seu Paulo Guedes, achatando os salários e, além do mais, privatizando empresas importantes como essas que estão aí sendo divulgadas. Bom, e ele vai ter de recuar, como ele já anunciou recentemente, de que não vai privatizar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. E a Petrobras? A Petrobras para ele é intocável, mas ninguém sabe até quando o Paulo Guedes vai impor sua política neoliberal, não é a política que é do establishment, que é do mercado. Aqui estão sujeitos todos os meios de comunicação no Brasil, e não é só a Globo, sejamos justos. É a Folha de São Paulo, é o Estadão, é a Veja, é a SBT, é a Record também, que estão nesse bolo, porque eles vão com a privatização e com essas políticas de recessão, só eles que ganham dinheiro, só eles que ganham também poder para continuar dominando permanentemente a cena política. Mas só que isso está acabando, como a gente viu no Chile, que explodiu aquele modelo neoliberal depois de quase 30 anos. Na Colômbia também, depois de quase 100 anos, não é que aquilo vem se arrastando. E na Argentina só não explodiu porque o povo foi inteligente e escolheu um presidente da República que vai realmente colocar os interesses do país e do Estado argentino em primeiro lugar e não submetê-lo ao pagamento da dívida externa e interna, como querem os grandes empresários, os grandes negócios, as multinacionais. À frente de todos é o nome da coalizão que ganhou
o novo governo, as eleições para o novo governo da Argentina, que é o Alberto e a Cristina Kirchner como vice-presidenta. Então, num recente encontro com os sindicalistas, o Alberto Fernandes se comprometeu a analisar um aumento generalizado, não vai ser só para os jubilados, quer dizer, mais problemas aí de pressão para o Bolsonaro, e isso se aqui não ocorrer também aquela eclosão de protestos por causa da política neoliberal. Porque o Brasil, ao contrário do que diz a mídia, é um dos países mais desiguais, muito mais do que a Colômbia, que também está explodindo, e do que o Chile. Então, claro que esses problemas vêm à tona. E até quando o Bolsonaro vai continuar com essa política do Paulo Guedes? Na verdade, ele deu uma trava com aquelas reformas, não é, recentemente anunciadas, e que seriam aprovadas de afogadilho nas últimas sessões do Congresso Nacional. Isso vai ficar para o próximo ano. E acaba ficando pascalendas, porque o próximo ano é um ano eleitoral. E aí também tem o seguinte, o Bolsonaro, ou ele vai conter esses impulsos dele, ou vai ter sérios problemas, inclusive para governar, porque aí sim virão as greves, virão os quebra-quebra, com a AI-5 e tudo, porque a gente viu que o Sebastião Pinheiro lá no Chile tentou acionar os militares, praticamente entregou o governo para o exército e não adiantou nada. O povo foi para a rua e quebrou tudo. É isso que o Brasil deve evitar, mas deve evitar com políticas consentâneas, com políticas coerentes em defesa do povo, ou seja, do Estado, e não das multinacionais e aí do chamado mercado. Ou será que o Bolsonaro acha que o Trump vai ajudá-lo? O Trump que acaba de traí-lo com essa questão aí do aço, né? Prometendo, ameaçando aumentar as tarifas sobre as importações dos Estados Unidos de nosso aço. A gente vai ver que o Trump adotou ou pensa em adotar o aumento de tarifas sobre nossos produtos, além do aço, o alumínio também. A gente verifica que o problema está lá na China, que o Bolsonaro, no início do governo, dizia que não ia seguir essa tradição brasileira de ter a China como seu primeiro parceiro comercial. Mas aí já recuou, né? E até se engajou numa política de aproximação com o governo chinês, inclusive com aquela empresa Huawei, que é perseguida pelo governo dos Estados Unidos, que não aceita o fato de aquela empresa ter ultrapassado em até 10 anos a tecnologia americana, sobretudo aqui nessa nova geração de celulares que se chama 5G, quinta geração. Então diz assim, Brasil é palco da maior batalha tecnológica do século XXI, o 5G, diz Celso Amorim numa entrevista à revista Capital, e aqui reproduzida pelo blog Brasil 247. Diz o ex-chanceler do Lula, Celso Amorim. A disputa pela 5G pode ter motivado a retaliação de Donald Trump, que elevou as taxas. Na verdade, ele não elevou ainda, ele só prometeu as taxas sobre o aço e o alumínio brasileiros. Ele disse que a expansão da Huawei no Brasil pode estar melindrando os americanos e que a disputa agressiva já pode estar em curso. Claro, só que a Huawei é uma empresa que, além de ter tecnologia bem melhor do que a dos Estados Unidos, mais rápida, mais eficiente, custa a metade do preço que os americanos cobram, sobretudo a seus países satélites. Essa política de confrontação dos Bolsonaro, e aqui eu me refiro ao pai, aos dois filhos, aos três filhos, né? No caso só os dois filhos, porque o senador Flávio Bolsonaro até que é mais moderado. Mas aqui temos o Eduardinho, não é? O Eduardo Bolsonaro, o deputado mais votado da história da República Brasileira, com 2 milhões de votos.
esse deputado agora está sendo virtualmente depenado de seus cargos lá no Congresso. O que ele perdeu? Ele perdeu a liderança do PSL, um partido de 55 deputados, 52 deputados que elegeu. A gente se recorda que não foram só os 52 deputados. Ele elegeu 4 senadores, 3 governadores. Quer dizer, era um partido que não existia, mas que surfou na onda do bolsonarismo e ficou daquele tamanho. Resultado, chega essa política de confrontação e eles destroem tudo, não é? E ficaram sem nada, rigorosamente pendurados na brocha, que é o que ocorreu com o Bolsonaro, que vai perder, inclusive, a presidência da Comissão de Relações Exteriores, que é um cargo-chave, não é? E por causa também dessa situação, desses posicionamentos intransigentes, ele já tinha perdido a nomeação como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. E agora o que é que ele vai fazer? Diz ele que vai visitar o Brasil e vai tentar levantar as massas para defender o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, com essa política aí de FMI, com essa política de arroxo salarial, que não deixa crescer nada, a indústria aí toda sucateada. Vejamos aqui o que diz o deputado Eduardo num dos seus últimos vídeos, a partir de Jerusalém, onde ele se encontra com uma equipe de deputados representando o Brasil naquele país e outros países do Oriente Médio. O motivo desse vídeo aqui não é especificamente para falar dessa nossa viagem. Estou com uma comitiva da Credem, né, lado a lado aqui com os deputados Léo Moraes, José Rocha. Essa Credem é a Comissão de Relações Exteriores de Defesa Nacional. É uma comissão super poderosa que o deputado também vai perder. E isso se ele não for cassado, porque já tem 2 ou 3 processos lá. E na menor, né, naquilo, se ele começar a insistir nessa posição de confrontação, ele vai acabar perdendo o mandato como deputado federal para que o Congresso dê um aviso a seu pai. E aí sim, aí o Bolsonaro, que já está mal no Congresso, ficará praticamente sem ninguém na Câmara dos Deputados, que só tem ele como deputado federal. Fábio Ramalho, Coronel, como deputado federal da família, não é? Porque o Flávio Bolsonaro está no Senado. E o Carlos Bolsonaro, ou seja, vai deixar o pai sozinho na mão daqueles políticos, não é? A gente se recorda muito bem como é que aconteceu com o ex-presidente Fernando Collor, que abandonou praticamente o Congresso, achando que podia governar só com o apoio que ele considerava o apoio popular, que foi representado nos votos que ele recebeu para presidente da República. E na hora que ele foi testar esse apoio recuou. Bom, e o que fazer? O que fazer será recuar mais uma vez, o que é normal em qualquer chefe de Estado, em qualquer situação de liderança política. Mas não vai ser com essas ameaças à Argentina que ele vai continuar a governar com tranquilidade, porque a Argentina é um mercado essencial para os nossos produtos, sobretudo porque se trata de produtos manufaturados. Ao contrário do que ocorre, por exemplo, para a China, para onde a gente só exporta produtos primários. E isso se não explodirem aquelas manifestações que ocorreram na Colômbia, no Chile, no Equador e na Bolívia, não é? Que redundaram até no golpe de Estado que expulsou o presidente da República do poder. Ou será que o Bolsonaro se acha com o corpo fechado, como costumam espalhar por aí seus filhos?